O Flamengo vai para cima e Cucho Hernandes é o principal alvo do mais querido do Brasil para 2025. Eu vou explicar para vocês o que está acontecendo nesse exato momento. Candidato à presidência do Flamengo detonou Gabigol e também a diretoria rubro-negra. Vou falar sobre isso, situação envolvendo o Hugo Souza, hein? Flamengo pode negociar o Hugo Souza para clube europeu. Vou trazer mais detalhes para vocês. Corinthians até o momento não decidiu nada ainda. Precisa resolver muita coisa. Amanhã tem Mengão queridão. Amanhã tem Flamengo e Cuiabá. Felipe Luiz dando nesse exato momento seu último treino em prol desse jogo. Felipe Luiz que vai com inúmeros desfalques, né, rapaz? Vou falar aqui sobre isso para vocês também. Situação envolvendo Lohan. 4 times europeus estão de olho na joia Lohan. Você vai ficar por dentro de tudo a partir de agora, mas antes de trazer essas informações, deixa eu só fazer aquele convite especial para você que ainda não é inscrito no nosso canal. Convido você a se inscrever, acionar o sino da notificação, deixa teu like marutaço nesse vídeo e compartilha esse vídeo com essa nação maravilhosa. Já começo falando sobre a preparação do Flamengo para esse jogo contra o Cuiabá amanhã. Flamengo, nesse exato momento, Felipe Luiz já está no CT do Urubu, concedendo aí seu último treino em preparação, depois viaja para Mato Grosso do Sul na parte da tarde, aonde enfrenta o Cuiabá pela 34ª rodada do Brasileirão, amanhã, nesta quarta-feira, às 19 horas, horário de Brasília. Felipe Luiz vai com um avião de desfalque, eu posso falar assim, não é um caminhão, é um avião. Felipe Luiz não conta com 14 atletas, meus amigos, entre lesionados, convocados, suspensos e afastados. Deixa eu ver aqui se eu me recordo aqui. Vamos lá, os convocados. Tem Gerson, Léo Ortiz, Gonzalo Plata e Varela. Lesionados tem Eric Pulgar, Carlinhos, Arrascaeta, Dela Cruz, Luiz Araújo, Pedro, Matias Vinha e Everton Cebolinha. 8. Estão totalizando 12 já com os convocados. E temos aí Gabriel Barbosa e Bruno Henrique. Bruno Henrique está suspenso pelo STJD e Gabigol afastado. Então, nesse caso, o Flamengo com 14 desfalques. Felipe Luiz deve ir a campo com o time com Rossi, Wesley, Fabrício Bruno, Léo Pereira, Alexandro, Everton Araújo, Alan, Alcaraz, Matheus Gonçalves, Michael e Lohan. Esse deve ser o provável time do Flamengo para esse jogo de amanhã. Então, vamos torcer aí para que dê tudo certo. O Flamengo precisa muito dessa vitória, mesmo apesar do desfalque, a gente sabe que tem, mas o Flamengo precisa muito dessa vitória para seguir aí no G4 do Brasileirão. Fala agora sobre, ontem aconteceu alguns debates, né, um debate pesado ontem entre os candidatos à presidência do Flamengo, Maurício Gomes de Matos, Rodrigo Duche e também Luiz Eduardo Batista BAP. Teve algumas farpas soltadas para um lado. O Maurício Gomes de Matos, ele detonou Gabigol e também a atual gestão do Flamengo. Ele falou o seguinte: ninguém está acima do Flamengo, mas como respeitar o Flamengo se não tem profissionalismo na gestão? Já mostra um amadorismo na essência. Palavras foram dadas, não cumpridas. E chegamos a um desfecho tão ruim, disse aí Maurício Gomes de Matos, em relação ao Gabigol, né? Gabigol, ninguém é maior que o Flamengo, mas pela má gestão, pelo que fizeram também com o Gabriel Barbosa, deu aí nesse desfecho ruim que aconteceu. Rodrigo Duche fala sobre mudanças que acontecerão em sua diretoria caso ele seja eleito. E uma delas é a mudança do diretor de futebol do Flamengo. Ele falou o seguinte: o Marcos Braz está saindo e a gente vai trazer um diretor esportivo de campo com liderança e boa presença de vestiário. Essa figura é importante. O Spindle tem muito valor, mas a gente precisa do diretor esportivo e já tem uma pessoa combinada. Só não vou revelar o nome para não ficar numa jogada eleitoral, disse aí Rodrigo Duche. Rodrigo Duche também declara que é contra a SAF no Flamengo. Ele falou o seguinte, né, respondendo a pergunta para a BAP. Landim recebeu uma proposta de compra do Flamengo de 49%. Uma das pessoas sócias da empresa era o Cláudio. Você sabe quem é? Fato. Existem documentos. Quem levou a SAF para o Flamengo foi você. Você falava de SAF o tempo inteiro no Flamengo. Eu sempre fui contra a SAF. O Flamengo não pode ser vendido.
no seu grupo. No seu grupo tem o vice-presidente de finanças que nem pode votar porque não pagou a mensalidade. Cara, olha só, hein? É o couro comendo aí, o couro comendo. E após Ducha afirmar que Maurício Gomes de Mato e Bandeira de Melo, ex-presidente do clube que faz parte da chapa do candidato, não votaram a favor da construção do estádio, hein? Maurício Gomes respondeu da seguinte forma: se você provar o que você está falando, eu não vou te chamar de Pinóquio. Como você não vai provar, você é um Pinóquio. Cara, ontem foi o dia de pega-pega para capar. Rodrigo Duch também mandou essa aqui pro BAP. Você estava até 6 meses atrás pedindo ao presidente que te apoiasse. Você queria ser o presidente da situação e de repente os princípios do norteio, nossa gestão, que norteio nossa gestão, não estão adequados? As pessoas que estão com a gente são, por exemplo, todos os executivos que fizeram o clube crescer para o patamar que cresceu. Gustavo Oliveira, responsável pela parte de marketing, está conosco e vai continuar. Ele trouxe uma receita de 400 milhões para 1 bilhão e 100. Disse aí Rodrigo Duch, meus amigos. Nas eleições, Rodrigo Duch também detonou o BAP em questão a Felipe Luiz, que inclusive, né, citou aí que o BAP se referiu ao treinador como um cachorro. Mano, olha só, hein. Rodrigo Duch falou o seguinte: vou deixar o Felipe Luiz trabalhar. Felipe Luiz é um cara ao qual você deveria pedir desculpas a ele, porque você se referiu ao treinador como cachorro. Vou fazer o Flamengo muito bacana, muito profissional, muito vencedor, destacou Rodrigo Duch. E o BAP, é claro, respondeu: olha só, pelo amor de Deus, né? Ele falou: essa história de que alguém se referiu ao Felipe Luiz como cachorro, pelo amor de Deus, você mente. Um dia sim, outro também. Você não tem conteúdo, não tem estrutura, não estufa para presidente do Flamengo. Faz declarações vazias olhando para trás. Retrucou aí o candidato BAP, que o couro tá comendo e comeu ontem pra caramba mesmo. Falando sobre os títulos conquistados, né, que o Landim se refere muito, inclusive na última entrevista do Landim ao Flu Podcast, ele falou sobre as conquistas. O Flamengo cresceu muito e ele falou o seguinte: olha só, saímos de 2 Libertadores de maneira pífia e você fala dos títulos que conquistamos porque tínhamos muito mais dinheiro que todo mundo aprendeu e evoluiu. Se o Flamengo não evoluir, nada vai acontecer e vamos piorar. Né? Quer dizer, referindo aí porque o Flamengo em 2019, os times eram inferiores ao Flamengo, né? O Flamengo evoluiu já naquele ano. Hoje está todo mundo evoluindo. Se o Flamengo não continuar evoluindo, a situação pode piorar para o Flamengo, diz aí o BAP para Rodrigo Duch. Bom, aí a questão aí, eleição dia 9, começa, né, essa debate, pega aí, um fala uma coisa, outro fala outra. A verdade são... A minha opinião, os 3 não tem perfil para ser presidente do Flamengo. Os 3 não tem perfil para ser presidente do Flamengo, tá? Tem muito que aprender ainda. Essa é a minha opinião. O portal britânico ontem, Minuto, trouxe o título na matéria de que Nottingham, West Ham, Bristol e Aston Villa segue de perto, olhando o garoto Lohan, olhando de perto o jovem prodígio brasileiro. Além disso, dentro do texto do site diz que o jogador já fez mais de 30 aparições pelo time principal do Flamengo. Relatos sugerem que ele seria um jogador que se encaixaria bem na Premier League. 4 clubes de olho em Lohan, hein? Janela promete agora no começo do ano. Promete muito. E se falar sobre janela de transferências, Hugo Souza pode ir rumo ao velho continente. O Flamengo está em negociações com o Corinthians para a transferência do goleiro Hugo Souza, que também é alvo do Lomel SK da Bélgica. Corinthians tem até o dia 30 de novembro para concluir a compra, mas o rubro-negro ainda não aceitou os termos propostos pelo clube paulista. O Flamengo não vai facilitar tão fácil assim, né? Não vai dar bobeira aí para o Corinthians. Essa é a realidade. Então vamos aguardar aí. Se chegar o dia 30 não comprar o Hugo Souza, o Flamengo pode liberar, vender, negociar para uma outra equipe. Janela de janeiro promete reforços também no Flamengo.
O colombiano Cucho Hernandes do Columbus Crew dos Estados Unidos é a grande bola da vez no Flamengo. A temporada 2024 se aproxima dos últimos jogos. O Flamengo já começa a mapear o mercado de transferência pensando em 2025. Segundo as informações trazidas no Coluna do Flamengo, o rubro-negro analisa a contratação de Cucho Hernandes, atualmente atacante de estar no Columbus Crew dos Estados Unidos. Cucho Hernandes, eu já falei sobre esse nome aqui, eu vou falar mais uma vez, vai ser uma baita contratação. Cucho Hernandes vai ser uma baita contratação. O jogador tem 25 anos, é colombiano, tem contrato com o clube norte-americano até o final de 2025. O valor de mercado dele hoje está avaliado em 15 milhões de euros. O clube quer ao menos vender por essas cifras. O Hernandes já descartou qualquer renovação com o clube norte-americano e quer respirar novos ares. Nos últimos 27 jogos, ele marcou 19 gols e deu 10 assistências. O Flamengo também mira a contratação de Arthur Cabral do Benfica de Portugal. É outro nome que agrada o Flamengo. Mas vamos ver como deve acontecer. Esse negócio de negociação para valer, e como sempre falo aqui para vocês, só deve acontecer mesmo a partir do dia 9 de dezembro, quando acontecer a eleição presidencial. Porque até esses nomes que estão aí são nomes que vem sendo observado pelo presidente Rodolfo Landim, a gestão do Landim. Então, o Rodrigo Duch ganhando, vai ganhar força nessas duas contratações. Então, vamos aguardar aí para ver o que deve acontecer, mas seria sim, de fato, uma baita contratação. Bom, segui focado com tudo, daqui a pouco eu volto com mais informações do nosso Megão queridão. Quero deixar um forte abraço para cada um de vocês. Muito obrigado pelo seu carinho, muito obrigado pela sua companhia. Fico com Deus, até a próxima. Saudações rubro-negras.